Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Estamos começando mais um programa, A Tua Palavra é a Verdade, aqui pela Pirauá FM, esse programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, a partir das 10 horas da manhã. Você tem esse encontro marcado conosco. Você tem um encontro com a Palavra de Deus no programa A Tua Palavra é a Verdade. Com vocês, Francisco Araújo, vamos estar aqui por uma hora compartilhando da maravilhosa palavra do Senhor e hoje com a participação da irmã Maria da Guia, minha esposa. Bom dia, irmã Maria da Guia. Bom dia, a paz do Senhor, irmão Francisco. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão ouvindo, todos os ouvintes aqui de Alagoa Nova, que o Senhor Jesus abençoe o dia de vocês no dia de hoje e sempre. Amém. Então hoje a participação da irmã Maria da Guia estreando aqui no nosso programa. Esperamos que possa permanecer compartilhando conosco, cooperando conosco aqui no programa A Tua Palavra é a Verdade. Lembrando das nossas reuniões, as nossas reuniões todas as quartas e sábados às 19h30. 19h30 é o horário das nossas reuniões nas quartas e sábados. As reuniões das quartas-feiras acontecem nos lares, pode ser na sua casa, inclusive, se você desejar. E a do sábado, nosso endereço é a Rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa. Rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, lá na casa do nosso irmão Dier. Todos os sábados, nesse horário, você é o nosso convidado. E desde já agradecer o irmão Dier lá na oficina, lá na eletrônica, né? Ouvindo o nosso programa. E também tinha mais alguns amados irmãos que estão nos ouvindo. Irmã Guia, você lembra de alguns amados irmãos que estão na escuta do nosso programa? Sim, lembro sim. A irmã Edith, né? A irmã Edith com o irmão José, Mateus, Amém. Que está ouvindo, né? Tanto eles como também a irmã Antônia também, que está sempre ouvindo o programa de rádio. E outros irmãos, né? A irmã Luciana, a irmã Francidalva no Sítio Geraldo, os irmãos no Sítio Geraldo, que são tem outros irmãos, como a irmã Eliane, o irmão Arquimedes, né? Então, são muitos irmãos, muito mesmo. Amém, graças verdade. ao Senhor. Também lembrando do irmão Valdênio lá na oficina, a irmã Ana, a irmã Adriana, também Dona Alta lá no sítio São Tomé, ao Ailton e Valquíria, também a irmã Graça, a Marisete. Semana passada nós tivemos a reunião lá na casa de Marisete, foi uma bênção. Também o seu Romildo lá na barbearia, o nosso muito obrigado pela audiência. E o irmão José, como a irmã Guia já falou, interessante que ele sempre está com o radinho ligado ali no horário do programa e vai ali ficar junto com a irmã Edith para estar ouvindo a palavra de Deus. Deus continue abençoando não só esses irmãos, mas muitos outros amados irmãos aqui em Alagoa Nova que estão ouvindo, nas cidades vizinhas, aonde quer que essa rádio tenha chegado. Não só por meio das ondas aqui, né, mas também pela internet, quem escuta pelo aplicativo, os irmãos lá em Campina Grande, irmã Guia. Lá em Campina Grande nós temos a nossa cooperadora, a irmã Ceissa, né, sempre ouvindo e divulgando para que outras pessoas também possam ouvir. Tem a irmã Ceissa, né, irmão Jair, que também está ouvindo, outros irmãos, como a irmã Zélia, a irmã Renata, irmão estão ouvindo, sempre estão ouvindo o programa. Irmão Denis, irmão Cliudênio, também está ouvindo também o programa. Que Deus abençoe todos os irmãos. Amém. Continue abençoando. Glória a Deus. É muito bom saber que os irmãos estão na escuta. Isso é um encorajamento para nós. E nós queremos que você continue ligado conosco, continue durante essa uma hora ouvindo o programa. Eu desejo que você possa acompanhar-nos com a leitura bíblica. Hoje nós vamos continuar falando sobre o personagem Abel, que nós iniciamos no programa passado, e o tempo não foi suficiente para nós detalharmos tudo, então ficou para o programa de hoje nós darmos continuidade. Então hoje vamos continuar falando sobre esse personagem tão importante nas Escrituras, que é Abel, filho de Adão e Eva, né? O segundo filho de Adão e Eva, que é Abel, que você já deve ter ouvido falar, principalmente quando fala assim, Caim e Abel. Todo mundo conhece essa história. Nós estamos detalhando essa história para você e hoje vamos dar continuidade, uma vez que iniciamos no programa anterior. Queremos lembrar também que esse nosso programa vai para a internet, para o YouTube, o nosso canal Riqueza de Cristo. Se você não conhece, pesquisa aí
né, o canal Riquezas de Cristo lá no YouTube. E ali toda semana nós colocamos o nosso programa em áudio e vídeo. Se você perder algum dos programas, você pode ver e ouvir novamente lá no nosso canal. Temos também uma web rádio que fica no ar 24 horas por dia, que é a Rádio RRC, Rádio Riquezas de Cristo. Você pode pesquisar no seu aplicativo Radiosnet, está lá disponível. E se você tem dispositivos Alexa na sua casa, né, você nem precisa fazer nenhuma pesquisa. Você vai dar um comando de voz, você vai dizer: Alexa, tocar a Rádio Riquezas, e ela vai começar a tocar a programação da Rádio Riquezas de Cristo. Meus amados, graças ao Senhor por mais um dia. Nós somos gratos ao Senhor por Ele nos conceder esse dia para nós estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor. Na sequência, nós vamos ouvir o nosso apoio cultural. E após o apoio cultural, nós daremos continuidade ao tema iniciado no programa anterior, que é a respeito de Abel. Vamos ouvir o nosso apoio cultural. A água que você bebe realmente é boa? A água pura e natural é a água que vem das nascentes, rica em minerais e com pH alcalino. Essa é a água que nos hidrata. Mas, infelizmente, ela perde as suas propriedades no caminho até a nossa casa. Eu não trouxe, não. Essa água pode afetar a nossa saúde e a saúde da nossa família. Mas existe uma solução para este problema. Os purificadores de água da Aqualive. Com tecnologia exclusiva New-Way, que elimina só um bichinho desse mesmo que eu queria. Mineraliza e ioniza a água da torneira, transformando-a em uma água alcalina, antioxidante e hidrogenada. Siga o Instagram da Aqualive, @aqualive.cg, e fique por dentro das novidades. Você também pode enviar mensagem via WhatsApp. 839-9148-2126. 839-9148-2126, e assim tirar suas dúvidas, fazer o seu pedido e receber o seu produto em sua casa. Água é vida, e com a Aqualive você pode viver mais e melhor. Eletrônica digital, concertos em TV, som, micro-ondas, caixa Bluetooth, lavadora e muito mais. Localizado à Rua Antunes Brandão, próximo a Cagepa. Telefone 981024181. Organização DIE. Na hora de fazer as suas compras, escolha o Varejão Venâncio. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, verduras e açougue. Todo dia é dia de preço baixo no Varejão Venâncio. Tá esperando o quê? Então vem fazer economia, vem que aqui é o seu lugar. É logo ali, o Varejão Venâncio fica na PB 097, entre a Lagoa Nova e Lagoa Seca, ao lado da Escola Municipal Iaiá Tavares. Telefone 987 37 8837. 987 37 8837. Varejão Venâncio, aqui é o seu lugar de comprar barato. Estamos às 10 horas 12 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade. Aqui com vocês, Francisco Araújo e a irmã Maria da Guia, compartilhando da palavra de Deus. Hoje falando, ou melhor, dando continuidade ao que nós iniciamos no programa anterior, que foi falando a respeito do personagem Abel. Vimos que Abel, apesar de ter um registro tão curto nas Escrituras, mas muitas são as lições que nós podemos aprender com essa pessoa que foi considerada pelo próprio Senhor Jesus como um justo diante de Deus, como alguém que ofereceu o melhor sacrifício, alguém que foi agradável a Deus. Foi esse o nosso assunto no programa anterior que nós iniciamos. Hoje nós vamos dar
continuidade falando sobre essa história e também o desenrolar do que aconteceu entre esses dois irmãos. É muito forte porque são dois irmãos, né? Antes vamos orar ao Senhor agradecendo por mais um dia, pela presença de Deus em nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Amém. nós te agradecemos, nós te damos graças por mais um dia, Sim, Senhor. pela oportunidade que o Senhor nos dá Amém. de podermos falar das tuas palavras, Amém. palavras de sabedoria, de conhecimento, Amém, Jesus. palavras que o Senhor deixou para que nós pudéssemos meditar nela. Verdade. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Amém. Nessa manhã rogamos pelos nossos ouvintes, por aqueles que Sim, estão Senhor. ligados. Nós rogamos que a tua palavra possa encontrar em cada um deles Verdade, um Senhor. coração sedento, um coração de boa terra, Sim. um coração que acolhe, que recebe a tua palavra. Amém. Abençoa nesse dia por meio desse programa, vá de encontro a cada um, Vá, o Senhor. Senhor que conhece, o Senhor é aquele que sabe as nossas necessidades. É verdade. O Senhor sabe do que precisamos. Aquelas pessoas que estão nos ouvindo nessa manhã, estão tristes, estão angustiadas, estão sem esperança, Sim. estão depressivas, estão desanimadas, muitas sem saber que rumo vão dar à sua vida. Que Verdade. o Senhor alcance na sua misericórdia, cuidando delas, iluminando-as, direcionando-as para ti mesmo, Senhor. Verdade. É que nós rogamos nessa manhã, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, como já foi falado, hoje vamos dar essa continuidade no capítulo 4 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que conta essa história, conta toda a história ali da criação e conta também uma história muito triste, porque nós temos nesse capítulo 4 o registro também do primeiro homicídio da humanidade. E o mais grave disso é que esse homicídio aconteceu entre dois irmãos, pessoas do mesmo sangue. E é esse assunto que nós vamos detalhar no programa de hoje. Mas fazendo uma rápida revisão do que vimos no programa anterior, que está registrado em Gênesis capítulo 4, do 1 até o versículo 7, que foi o que nós vimos na semana passada. Aqui fala desses dois irmãos, Caim e Abel, dois filhos de Adão e Eva. Caim, ele era o primogênito, ele nasceu primeiro, e depois veio Abel. E esse registro aqui mostra para nós que os dois, depois de um tempo, eles vieram oferecer um sacrifício a Deus. Podemos dizer que esse é o primeiro registro nas Escrituras de alguém cultuando a Deus, oferecendo algo na intenção de agradar o Senhor. É muito interessante e tudo aquilo que está registrado pela primeira vez nas Escrituras estabelece um princípio, onde nós precisamos olhar para aquele princípio que foi estabelecido ali e tomar como modelo daquilo que está sendo feito, seja no aspecto positivo, né, um modelo positivo, ou um modelo negativo, para que nós não o façamos, para que nós não pratiquemos daquela forma. E nessas experiências aqui dos dois, que você já conhece, Caim e Abel, os dois fizeram um sacrifício a Deus. Vimos na semana passada, detalhadamente, esse texto. Vamos fazer a leitura aqui? Primeiramente, no versículo 2, fala que Abel, ele era pastor de ovelhas e Caim, ele era lavrador. O versículo 3 fala que aconteceu que depois de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então os dois ofereceram um sacrifício a Deus. Abel deu das primícias, do melhor do rebanho.
Já Caim trouxe do fruto da terra, que é o resultado do seu esforço. E diz que o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Nós destacamos, irmã Guia, que, primeiramente, Deus se agradou da pessoa. Isso. Se agradou, primeiramente, de Abel e da sua oferta. É verdade. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. O que é que nós podemos entender aqui? Que para Deus o mais importante é aquilo que nós somos. Não adianta nós queremos apenas oferecer algo para Deus se a nossa vida, o nosso viver, não é um viver que agrade ao Senhor. É verdade. Né? Exatamente. Então nós vemos isso aqui com Caim e com Abel. Nós detalhamos isso no programa anterior. Se você não viu, você veja lá no YouTube. Está lá disponível o programa da semana passada. Então diz que Caim... Irmão Gui poderia ler o versículos... pode ler a partir do 5 até o 7. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bens, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então vemos aqui o seguinte, vemos que Caim foi, pelo fato de não ter sido aceito nem ele, nem a sua oferta, ele ficou triste, descaiu-lhe o semblante, ele ficou irado, diz também, irou-se ele. É verdade. Aí o Senhor, observe isso, que isso é muito importante, inclusive no decorrer do texto, diz que disse o Senhor veio a ele quando percebeu que ele não foi agradável. Então lhe disse o Senhor: por que você andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Então nós já vemos aqui que Deus está dizendo para Caim que ele não procedeu de maneira correta, de maneira adequada, de maneira que agradasse a Deus. Até falamos também sobre isso, que nós, se queremos agradar a Deus, nós precisamos conhecer a Deus. Se nós conhecemos a Deus, aí sim nós vamos ter a facilidade, vamos dizer assim, ou ter a compreensão, o entendimento, né, irmã Guia, para poder fazer aquilo que agrada a Ele. Isso. Então aqui fica evidente que ele, apesar de ter oferecido algo ao Senhor, não procedeu bem, não procedeu de maneira aceitável a Deus. Porque Deus, o Senhor fala aqui para ele: se procederes bem, não é certo que você vai ser aceito. Está dizendo: olha, você procedeu mal. Você não procedeu de maneira adequada. Que nós vimos e vamos ver novamente um texto lá de 1 João, né? Que vai dizer que ele era mau no seu procedimento. Caim, ele era mau. Vamos ver mais detalhadamente. Sim? E o Senhor, de antemão, o Senhor já sabia o que estava proposto no seu coração. Sim. Por isso que o Senhor falou isso, né? Alguém já me perguntou assim: mas Caim não ofertou algo, não fez também a mesma coisa que Abel fez? Mas o Senhor, ele é onipresente, onisciente. O Senhor já sabia o que estava no coração de Caim. Então, assim, o Senhor não foi injusto. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma o Senhor é injusto, né? Porque o Senhor já conhecia o coração de Caim. Abel deu da sua oferta, o Senhor ouviu o coração de Abel, que o Senhor deu, que ele deu realmente de coração, era o que estava proposto no seu coração, não era? E Caim não, Caim deu do seu esforço humano, que o Senhor não aceita nada do esforço humano. É verdade. Né? O Senhor aceita o que vem do coração, o Senhor conhece cada um de nós. O que Exatamente. É feito de coração, o que é feito de esforço humano, aquele que é do seu suor, daquela... Então o Senhor, ele já conhecia. É verdade. O Senhor já sabia o que estava proposto no coração dele, né? O que chama a atenção aqui, além disso que a irmã está falando, é também que, como Deus é misericordioso, irmãos, quando nós falhamos, o Senhor vem até nós para poder nos ajudar, para nos iluminar. Deus estava vindo até Caim para iluminá-lo. Exatamente. Para mostrar: olha, você não procedeu bem, mas você pode proceder bem. Isso.
Quando nós erramos, nós não devemos ficar no nosso erro. Nós devemos nos arrepender. Amém. Nós devemos buscar o Senhor. Senhor, me ensina, me ajuda a te agradar, me ajuda a fazer a tua vontade. Vem iluminar os meus olhos. Vem me dar a tua instrução. Alguém que conhece a Deus sabe que precisa da direção de Deus para a sua vida, para o seu procedimento, para o seu agir. Nós não devemos agir sem consultar o Senhor, sem depender dele. É isso que o Senhor está querendo mostrar para Caim. Que na verdade o Senhor está querendo mostrar hoje para nós. Nós devemos fazer as coisas na dependência de Deus. Nós devemos fazer as coisas para Deus de acordo com a sua vontade. Para sabermos qual é a vontade de Deus, nós precisamos conhecer a Deus. Amém. Se nós não conhecermos o Senhor, se nós não formos a palavra de Deus, nós até comentamos que uma das coisas que certamente agradou ao Senhor da parte de Abel é que o sacrifício dele foi de acordo com o princípio de Deus. O que é que nós queremos dizer com isso? O que foi que o Abel ofereceu? Ele ofereceu um cordeiro. Ele fez o sacrifício de um animal. E nós vemos que isso é um princípio que já tinha sido estabelecido pelo próprio Deus. Quando os pais de Abel, Caim, Adão e Eva, eles pecaram, o que é que Deus fez? Você sabia que Deus fez algo? Sim, Deus fez. Deus vestiu ele com peles, né? Com peles de um cordeiro. Quando Adão e Eva pecaram, eles fizeram uma vestimenta de folhas para si. Mas as folhas secaram e caiu. Aí o que é que Deus fez? Deus imolou ali um cordeiro. Então Deus foi o primeiro a fazer isso, a sacrificar um animal para poder cobrir a nudez de Adão e Eva. E certamente Abel entendeu isso. Abel viu o modelo que Deus fez. E o que Abel fez para Deus foi exatamente o que Deus tinha feito para com os seus pais. No seu sacrifício ele ofereceu um cordeiro. Ou seja, Abel entendia o que agradava a Deus. Isso. Ele agiu de acordo com os princípios que o próprio Deus estabeleceu. Não foi de ideia dele, mas ele percebeu como Deus já tinha agido antes com relação aos seus pais. E é por isso que ele agradou a Deus, porque ele agiu segundo a vontade de Deus. Se eu quero agradar a Deus, nós precisamos servir a Deus de acordo com os princípios que o próprio Deus estabeleceu na sua palavra. Não vamos inventar um modelo nosso, achando que nós temos a capacidade de criar um modelo especial para servir a Deus que ninguém sabe, que ninguém viu. Não. Os princípios já foram estabelecidos pelo próprio Deus na sua palavra. Amém. Por isso que quando nós falamos de conhecer a Deus, nós estamos falando, primeiramente, de uma experiência pessoal com Deus. Você e eu precisamos ter uma experiência pessoal e rica, e um conhecimento crescente, dia após dia, conhecendo mais, por viver na presença dEle. Então nós vamos conhecer, nós vamos saber o que agrada a Deus ou não agrada. Também nós vamos conhecê-lo por meio da palavra que Ele nos deixou. Esse livro que você tem na mão, a Bíblia aí, né? Que Deus deixou para nós, é para que nós possamos conhecer qual é a vontade dEle. Possa conhecer o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. E assim, conhecendo a palavra de Deus, nós passamos a conhecer a Deus e o nosso serviço será um serviço agradável ao Senhor. Costumamos dizer também que nessa experiência de Caim e Abel, é a primeira experiência de adoração a Deus, uma sendo reprovada, porque essa que é reprovada é uma experiência que representa a religião do homem, a religião humana, que faz esforços na tentativa de agradar a Deus. Quem é que agrada a Deus? No sacrifício de Abel, foi o cordeiro que foi imolado. No nosso serviço a Deus, o que agrada é Jesus Cristo. Se o nosso serviço a Deus, a nossa adoração tem como base, tem como centro a presença, a pessoa de Jesus, aí a nossa adoração, o nosso serviço a Deus será certamente agradável a Deus. Por quê? Porque está centrado na pessoa
e na obra do seu Filho Jesus. Olha só que coisa maravilhosa nós temos aqui. Como é que nós vamos fazer algo para agradar a Deus apenas se aquilo que nós fazemos, a centralidade do que nós fazemos, o centro daquilo que nós fazemos é a pessoa de Jesus. É isso que nós podemos entender pela experiência de Abel. É que aquilo que ele fez foi agradável a Deus porque tinha sido de acordo com os princípios que Deus tinha estabelecido na sua palavra. É maravilhosa a palavra do Senhor, não é verdade? E vemos aqui nesse texto que a irmã Guia leu, do versículo 5 ao versículo 7, esse Deus maravilhoso vindo até Caim para conversar com ele, para alertar. Você já foi alertado por Deus? Quando você fez algo que era errado, que era inadequado? Você já sentiu Deus mandando alguém te falar ou tocando no seu coração para que você pudesse se arrepender e você reconhecer que a sua atitude não foi uma atitude adequada? Então nosso Deus é maravilhoso porque Ele vem nos constranger. Amém. Ele vem nos tocar para que nós possamos fazer o quê? Nos arrepender. Amém. Vamos ouvir um hino e na sequência, no próximo bloco, nós continuamos nesse tema. Vamos ouvir. Vamos ouvir o hino Perdão e Graça do Ministério Vineyard. Estamos às 10 horas 34 minutos, você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade. Aqui com vocês o irmão Francisco, a irmã Maria da Guia, levando a palavra de Deus até você. Queremos lembrar você das nossas reuniões, quartas e sábados, 19h30 horas. Às quartas-feiras, as reuniões acontecem nos lares e nos sábados, o endereço é Rua Helena Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, na casa do nosso irmão Die. Todo sábado, 19h30 horas. Nas quartas, essas reuniões acontecem nos lares e pode ser na sua casa, se você desejar. Queria também aqui agradecer aos amados irmãos que estiveram presentes ontem, né? Ontem nós tivemos uma comunhão lá no Sítio Geraldo, na nossa residência, na Chácara Manaim, com os amados irmãos, alguns amados irmãos de Campina Grande, de Lagoa Seca, também aqui de Alagoa Nova, e foi um momento assim maravilhoso. Tivemos um momento ali da refeição, do almoço, e após o almoço nós tivemos o momento da reunião, de louvarmos, de meditarmos na palavra de Deus juntos, né? Então Deus nos deu um momento precioso, esse momento que já vem se repetindo há algum tempo, que temos sempre feito esse evento, e queria desde já agradecer a presença dos amados irmãos. Foi muito bom ter os irmãos ali juntos para sermos encorajados, sermos animados pela palavra de Deus. Meus irmãos, continuando aqui em Gênesis capítulo 4, você está lendo conosco, agora vamos ler do versículo 8 até o versículo 16. Acompanhe essa leitura, Gênesis capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 16, que é o desenrolar dessa história, porque na primeira parte, até o versículo 8, nós vemos o que aconteceu e que Deus vem e fala com Caim. Vejamos o versículo 8, a irmã vai fazer a leitura agora, a irmã Guia. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama na terra a mim. E eis agora, pôs maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te darás ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lança da face da terra, e da tua presença, eis de me esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará.
O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. É impressionante como eu fico impressionado da maneira como Deus age em relação a Caim. O versículo 8 diz que disse Caim a Abel. Ele tinha cirado contra o seu irmão, ele tinha alimentado ali um sentimento negativo de vingança contra o seu irmão, como se a culpa da oferta dele e da sua pessoa ter sido rejeitada tivesse sido o seu irmão. Olha só a falta de luz, a falta de atitude de arrependimento quando se faz algo inadequado. Ao invés de olhar para a situação, buscar entender a razão por que ele mesmo não foi aceito por Deus, nem a sua oferta foi aceita, ele preferiu olhar para o seu irmão e alimentar ódio contra ele e planejar a morte dele. Isso fala muito sobre uma pessoa que tenta transferir a sua atitude errada, os seus erros, para alguém, ainda mais com intenção impura, maligna, de tirar-lhe a vida. E mais grave ainda, isso é porque essa pessoa também é o seu irmão, é o seu sangue. Que coisa séria nós temos aqui. Então disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra o seu irmão, contra Abel, seu irmão, e o matou. Veja que atitude maligna, veja que coração perverso é o coração de Caim. E esse coração assim, meu amigo, ele não surgiu agora, não foi momentâneo que isso aconteceu. Aqui fala que aqui mostra que ele planejou isso. Isso mostra que o seu coração era um coração inadequado. Aqui expõe a razão por que Deus não se agradou dele. Porque o seu coração era um coração perverso. Entendeu? Vamos ler o que diz. Vamos façamos a leitura agora do que está escrito no livro de 1 João. 1 João, capítulo 3, nós fizemos a leitura desse texto na semana passada. 1 João, capítulo 3, o versículo 12. Observe aqui o que é que está escrito a respeito de Caim. Aí nós vamos entender a razão por que, antes mesmo dele matar o seu irmão Abel, de planejar a morte do seu irmão, ele não foi aceito por Deus, nem ele, nem o que ele ofereceu. 1 João, capítulo 3, o versículo 12, a irmã Guia vai ler para nós. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más, e as de seus irmãos justas. Então esse texto é muito esclarecedor, por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela explica a Bíblia, ela é autoexplicativa. Quando nós vemos um texto, geralmente tem um texto relacionado que vai nos ajudar a compreender. Esse texto de 1 João, capítulo 3, versículo 12, fala: não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. Por quê? E por que o assassinou? Porque as suas. Por que ele assassinou o seu irmão? Porque as suas obras eram más. Ele era alguém mau. E diz que a dos seus irmãos era justa. Então nós já temos aqui o primeiro conflito entre justo e ímpio nas Escrituras. Lá em Gênesis, há uma guerra constante entre o ímpio e o justo. Nós vamos ver até quando é feita uma comparação no Salmo 1, entre o justo e o ímpio.
Então diz aqui que Caim era mau. Voltando lá para Gênesis capítulo 4. Nós estamos lendo o versículo 8 de Gênesis 4. Então, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Essa questão de Abel, a gente vê ainda a inocência de Abel, né? Que não tinha malícia no seu coração, né? Que ia ser traído pelo próprio irmão. É verdade. Então ele chama o seu irmão para ir ao campo, o irmão vai. Como a irmã Guia acabou de falar, o irmão dele não tinha nenhuma malícia no coração. E vai com ele para o campo. Só que ele já tinha premeditado no seu coração tirar a vida do seu irmão. É isso que nós estamos falando. Você está entendendo agora o porquê que ele não era agradável a Deus? Porque Deus conhecia o coração de Caim. E esse coração ele era inadequado não a partir de agora. Não, já era. O coração dele já era inadequado. Por isso que Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Mas mesmo Deus sabendo quem era Caim, o que tinha no seu coração, Deus sempre conversando com ele, dando a oportunidade dele se arrepender. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Mesmo eu e você sendo falho, mesmo nós sendo inadequados, Deus está sempre nos dando uma oportunidade de arrependimento. Então o que é que disse? O que é que disse o Senhor? Versículo 9. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Observe esse versículo, que ele é muito sério. Deus fala com Caim e faz uma pergunta para ele. Aí eu faço agora uma pergunta para você. Deus não sabia onde é que estava Abel? Porque Deus perguntou para Caim, onde está Abel, teu irmão? Eu pergunto, Deus não sabia? Certamente, Deus sabe todas as coisas. E por que Deus está perguntando para ele? Deus está dando uma oportunidade para que Caim se arrependa, para que ele confesse o seu pecado, que ele possa se arrepender e Deus deseja perdoá-lo. Então era para ele ter dito o quê? Me perdoe, eu fiz isso, confessasse o seu pecado, que ali haveria perdão para ele, sim. Então Deus pergunta, onde está Abel, teu irmão? Observe a resposta, que é outro ponto importante a ser considerado aqui. Como é que Caim responde a Deus? Ele responde como se ele estivesse falando com um qualquer. No nosso tempo, né? No nosso costume, aqui a gente costumava falar assim, responder a um parceiro. As mães costumavam dizer assim quando o filho ou a filha respondia sem respeito para com ela, né? Você está me tratando como um dos seus parceiros, ou seja, você está achando que eu sou igual? Está pensando que eu sou seu parceiro? Exatamente. Você acha que eu sou alguém assim, do nível seu? Então, Caim faz isso. Ele não tem nenhuma honra para com Deus, não honra a Deus. Não tem temor, não tem respeito, não tem reverência. Verdade. Isso é muito perigoso. Hoje nós vemos nos nossos dias pessoas que não têm respeito nenhum pelas coisas do Senhor. Uma geração que não respeita as coisas de Deus, que não honra a Deus, que trata como se Deus fosse qualquer um. Então Caim respondeu, não sei. Acaso eu sou tutor do meu irmão? Tutor é alguém que cuida, né? Tutor é alguém que tem a responsabilidade de cuidar, de orientar, né? De proteger. Então ele está perguntando, por acaso eu sou cuidador do meu irmão? Olha só o tom. Isso revela quem ele é. Quando ele trama a morte do seu irmão, engana o seu irmão e vai para o campo e mata, ali também revela quem ele é. Quando ele fala com Deus nesse tom, isso mostra quem ele é. Aí, irmã Guia, as pessoas que perguntam, mas por que ele não foi aceito, ele não fez uma oferta também a Deus? Então essas pessoas têm essa dúvida, ou tinha, porque não vê a continuação do texto. Isso. Não vê os textos que vai mostrar o interior dele. Um homem mau,
um homem sem respeito, sem reverência a Deus, um homem maligno que trama a morte do seu próprio irmão. Isso é muito sério. É verdade. Essa parte quando ele chega com a oferta, para o Senhor, ele podia muito bem, Senhor, e o que é que eu posso fazer para lhe agradar? Exatamente. Qual é a maneira, Senhor, correta de eu lhe agradar? Né? Não, mas na mesma hora, ele ficou irado, com inveja do irmão, porque o Senhor se agradou do irmão dele. Então, assim, é essa maneira que o Senhor ainda está dando a oportunidade a ele, para ele se arrepender. E mesmo assim, ele não deu nem para conferir o que o Senhor falou. Ele tratou o Senhor de qualquer maneira e não se arrependeu. Como assim o Senhor fez com o pai dele, com a mãe, né? Que o Senhor, ele se escondeu e ele perguntou onde está, né? O Senhor está dando oportunidade, sempre o Senhor está dando oportunidade para nós, irmãos e ouvintes, para que nós possamos se arrepender de algo mal que fizermos, de algo que desagrada ao Senhor. O Senhor está sempre dando oportunidade. Todos Amém. os dias o Senhor está dando oportunidade para nós nos arrepender. Amém. Se nós nos arrependemos, com certeza, o Senhor, ele vai nos perdoar. Amém. Essa é a lição. Versículo 10. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. O sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, o solo não vai dar a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportar. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Observe o versículo 15 como mais uma manifestação. Mais uma manifestação da misericórdia de Deus. Inclusive para esse homem que não se arrependeu. Verdade. Ele cometeu esse pecado grave, não se arrependeu. Ele foi expulso da presença de Deus, podemos falar assim. Foi castigado pelo que ele fez. Ele continua sem se arrepender. Mas Deus, o Deus de misericórdia, ainda preserva a vida dele. Porque no versículo 15 ele falou, quem comigo se encontrar vai me matar. Isso. Aí o Senhor diz, o Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Olha só que coisa interessante. Deus coloca um sinal na pessoa de Caim para que ninguém mate ele. Olha que Deus maravilhoso. Mesmo para esse homem. Exatamente. Que fez tantas coisas, fez tão mal matando o seu próprio irmão. Sem respeito, Senhor a Deus, Deus ainda preserva a vida dele. Coloca um sinal para que ninguém mate ele. Eu acho que a pergunta de alguém que fez essa pergunta uma vez a mim, esqueceu de ler o contexto, né? O contexto dos versículos seguintes que mostra, né? Que mostra que o Senhor, ele não deixou que matasse Caim. Mesmo assim, o Senhor ainda teve misericórdia, né? Não deixou que matasse ele. É um Deus maravilhoso. Talvez, amigo ouvinte, você tenha cometido alguma coisa muito séria na sua vida. E olha que muitos cometeram coisas sérias, pecados fortes, grosseiros. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Deus eterno, na pessoa de Jesus Cristo, está disposto e desejoso de te perdoar, de dar uma oportunidade para que você se arrependa, para que você se volte para Ele. Muitas pessoas pensam que por ter se tornado um assassino como Caim, que chegou o fim, que não tem mais jeito. Deus diz que tem jeito, Deus dá a oportunidade até para um assassino como deu para Caim.
Mas não seja como Caim, que não se arrependeu. Não seja como Caim, que rejeitou a oportunidade de Deus. Se arrependa. Confesse o seu pecado nessa manhã. Se você está ouvindo essa palavra, Deus está falando para você. Serás salvo, né? Se arrependa do seu pecado. Se entregue ao Senhor Jesus. Amém. Vá diante dele agora. Confesse a ele o seu pecado e peça perdão. Tenha um encontro genuíno e verdadeiro com o Deus de misericórdia na pessoa de Jesus Cristo. Clame o nome de Jesus. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. E receba a pessoa do Senhor para vir habitar em você. Porque esse Deus maravilhoso, Ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para que eu e você, pessoas semelhantes a Caim, pudessem se arrepender, ter a oportunidade de se arrepender e de voltarem para Deus. Amém. Terem a oportunidade de se arrepender dos seus muitos pecados e viver na presença de Deus, porque eu e você fomos feitos para servir o Senhor, para servir a Deus, para viver na presença dEle. Deus deseja isso. Deus deseja isso, porque eu e você, toda a humanidade, se encontra, né? Aqueles que não creram ainda se encontram numa condição semelhante à de Caim. Alguém que está longe, alguém que está separado, que está fora da presença de Deus. O versículo 6, para nós concluirmos, 16. Diz, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então ele retirou-se. Ele não se arrepende, ele se retira. Se retirou da presença de Deus. Ele como se ele rejeitasse. Esse retirou-se, ele rejeita qualquer possibilidade da parte de Deus para que aquela situação seja mudada. Não se retire. Não perca a oportunidade. Não deixe para depois. Arrependa-se agora. Arrependa-se hoje. E restaure a sua vida com Deus. Deixe Deus restaurar a sua vida. E assim você vai viver uma eternidade com Ele, na presença dEle. Isso é algo maravilhoso. Só Deus faz isso. Amém. É importante dizer também que o perdão de Deus não isenta o homem das consequências dos seus pecados. Não é porque alguém fez algo ruim, algo terrível, que ao permitir que Deus trabalhe na sua vida, ao se arrepender, não significa que ele vai estar impune dos erros que ele cometeu. Não, os erros cometidos trará as suas consequências. Mas a nossa relação com Deus pode ser restaurada pelo perdão na pessoa de Jesus Cristo. Meus amados ouvintes, estamos chegando ao final do nosso programa. Lembrando a você das nossas reuniões, quartas e sábados, 19h30, Rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa. Você é o nosso convidado. Mais uma vez, gostaria de agradecer a você por estar conosco e convidá-lo para na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, se assim o Senhor permitir, nós estejamos juntos novamente. Vamos só encerrar orando ao Senhor. A irmã Guia vai orar por mais um programa, orar pela sua vida. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós te louvamos por essa manhã. Amém. Senhor, por mais um programa de rádio, Senhor. Que cada ouvinte, Senhor, que ouviu esse programa, o Senhor possa tocá-lo no seu coração, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por mais uma semana, por mais um dia de vida, Senhor. Amém. Onde podemos respirar, onde podemos descansar. Senhor Jesus. Senhor, abençoa cada ouvinte, Senhor. Abençoa esse programa de rádio, que as pessoas possam ser alcançadas por meio da palavra de Deus. Amém. Por meio da sua palavra, Senhor. Senhor Jesus. Senhor, em teu nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai amado. Senhor, te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Até a próxima segunda-feira. Se assim o Senhor Amém. nos permitir. Fiquem todos na paz. Amém.